começar explicando um pouco sobre a característica dos diferentes pincéis para pintura a óleo. Vou começar pelos pincéis de pelo redondo, os round. Eles são pincéis normalmente usados para detalhes, assinatura também, e são pincéis de característica mais sensíveis, mais sutis e mais delicados. Normalmente eles são feitos de pelo de marta, são pelos naturais, mas hoje em dia já tem bastante linha de pincéis de pelo sintético que substitui muito bem com custo-benefício esses pincéis redondos. Se a gente tiver um ou dois, um bem pequeno, número 0, número 2 e um número 4, já é suficiente, vocês conseguem fazer tudo o que precisam. Esses são os pincéis de pelo retangular, são os pincéis que eu costumo usar mais. Eles normalmente são pelo natural. Esse aqui é pelo de orelha de boi. São os pincéis nacionais. Normalmente vocês encontram essa marca da Tigre. Também, se você tiver um número 8 e um número 14 ou 16, já é mais do que suficiente. Mas existem outros tipos de pincéis também, retangulares, quadrados. Esse aqui é um pincel de pelo natural, que é um pincel de pelo de marta natural. Ele dá um resultado bem específico, é muito macio, é ótimo para acabamento de pintura, mas é um pincel mais caro. E tem esse tipo, que são pincéis de pelo de uma espécie de castor, e a característica deles é ser um pelo mais alongado. Eles são geométricos aqui na ponta, né? Quadrados, retangulares, mas o pelo é mais comprido, então dá uma característica diferente de pincelada. Ainda com os pelos naturais, a gente tem os chamados pincéis de cerda. Os pincéis de cerda normalmente são feitos com pelo de porco e são os de mais custo-benefício que a gente tem. São os mais baratos. Tem essa linha, essas duas linhas aqui, que esse é o pincel mais comum. Ele é um pouco mais firme, o pelo um pouco mais curto. A gente tem esse que é uma outra série da Tigre, que é 811, o pelo já é um pouco mais longo. Aí depende da adaptação de cada pintor, de cada artista. Eles são pincéis mais rústicos, já para fazer frottis, esfregar, ou se não para fazer empastos também de uma pintura um pouco mais rústica, com uma característica mais impressionista. São os pincéis mais conhecidos, os mais encontrados. Dentro dessa linha de pincéis de pelo de cerda, a gente tem esses que são os língua de gato. Ele é arredondado na ponta, então ele dá uma característica um pouco diferente para a pincelada. E vocês podem ter um pincel chato e um pincel de língua de gato, um médio e um pequeno, já é suficiente também. E nessa linha tem os rounds, que são os pincéis redondos. Eu não costumo usar muito, mas para pintura de retrato, de figura, ou uma pintura mais orgânica, com pinceladas mais arredondadas, esse é um ótimo pincel. Ainda com essa linha de pincéis chatos, a gente tem os pincéis sintéticos, de pelo sintético. Então, são pincéis artificiais, não são pelo natural, eles são de custo-benefício, normalmente são um pouco mais baratos do que o de pelo natural e dão um bom resultado.
a durabilidade deles não é tão grande quanto a durabilidade de pelo natural. Então, você pode ter esses de pelo amarelado ou de pelo escuro. Tem também alguns de pelo mais claro, que lembram um pouco os pelos de cerda, mas ele é bem mais macio. Esse, por exemplo, é um pincel língua de gato. Vocês percebem que o acabamento dele é um pouco mais arredondado, né? Então, esses são pincéis que substituem os pincéis de pelo natural, de esquilo ou pelo de marta. E por último, as trinchas. As trinchas são pincéis mais rústicos também. Normalmente elas são feitas de pelo de cerda, de pelo de porco, e para a gente fazer trabalhos maiores ou aplicação de fundos que são mais rápidos, são ótimos pincéis. Eu prefiro usar as trinchas até mesmo para efeitos de acabamento muitas vezes, e são coringas. É bom vocês terem uma trincha um pouco menor e uma um pouco maior, para quando forem fazer trabalhos maiores, mais complexos, dá para pular estágios, né? Encurtar o tempo de trabalho, principalmente dos trabalhos maiores. Então é isso. A gente passou um pouco sobre cada tipo de pincel. Vocês não precisam ter essa quantidade toda de pincéis. Tendo um ou dois de cada linha, já é muito bom. E pensando também no custo-benefício, tá bom? Então essa foi a aula 1 de pincéis materiais. Tintas. A tinta a óleo, ela é composta de pigmento em pó misturado com óleo de linhaça e misturado com um espessante inerte, que dá um pouco mais de cremosidade para a tinta, para ela não ficar tão mole. Então a gente tem tintas estudantes e tintas profissionais. A Corfix, por exemplo, é considerada uma tinta estudante de custo-benefício, muito bom. Trabalha com tubos de 20 ml e de 37 ml. Normalmente esse é o tamanho dos tubos. E a diferença basicamente é dos pigmentos. Normalmente as tintas profissionais, como a Rembrandt, por exemplo, trabalha com pigmentos originais, que são principalmente os pigmentos de cádmio, são pigmentos originais. E as tintas estudantes trabalham com linhas alternativas de pigmentos sintéticos. A gente pode trabalhar muito bem com tintas consideradas estudante. Como falei, a Corfix é uma marca estudante boa. A Van Gogh é a linha estudante da Rembrandt, então é uma alternativa de custo-benefício. Eu separei aqui uma paleta que seria uma paleta básica ampliada. Ela tem representante de diversas famílias de cores. Então, com essa paleta você consegue fazer todos os estudos. Eu comecei aqui com amarelo cádmio claro. Separei um da Corfix, que é uma tinta estudante, e o da Rembrandt. Tem uma diferença muito grande, principalmente de peso, né? Não só porque essa é maior, mas o peso da tinta profissional é maior, porque tem mais pigmento. O pigmento é pesado. Um amarelo cádmio claro, um amarelo ocre, que é uma tinta, é um terra amarelado, bem claro. Depois um vermelho alaranjado, vermelho claro, pode ser vermelho cádmio claro, vermelho escarlate. Tem um vermelho escuro, cádmio escuro, ou vermelho chinês. Depois tem o alizarin. Eu gosto muito dessa tinta. O alizarin é uma tinta de transição entre os vermelhos e os azuis, entre as cores quentes e as cores frias. Depois do alizarin, o azul ultramar, que é um azul coringa, porque ele é escuro e transparente.
tem um azul cerúleo, que é um azul que já tem matizes caminhando para o verde. O verde não é uma tinta obrigatória da paleta, mas se for usar, trabalhar com verde esmeralda, é uma tinta, é uma fonte de verde, com ele você faz outros verdes. E fechando com os terras mais escuros, tem o vermelho óxido transparente, esse é da Corfix, é uma tinta custo-benefício, é muito bom, e ele é um vermelho quente e transparente. E o Burnt Umber, que é um terra escuro, opaco e de secagem rápida. O pigmento dele seca rápido. Então, para fazer pré-pintura, ele é muito bom. E o branco, eu separei aqui um branco titânio da Corfix, é um branco estudante, mas é ótimo custo-benefício. Com isso aqui, vocês conseguem fazer praticamente todos os exercícios e estudos propostos no curso. Ok? Essa foi a aula de materiais, tintas. Aula 1, turma 1, materiais auxiliares. A tinta óleo, normalmente, ela foi feita para sair do tubo e ir direto para a tela. Mas a gente tem que saber como ela funciona e dependendo do efeito que você quer, você pode deixar ela mais fina ou mais grossa, mais magra, mais gorda. Você precisa saber como limpar e então para isso existem os materiais auxiliares. Esse primeiro material aqui é um diluente inodoro. É um solvente muito parecido com água rasa ou com trebentina, mas ele é um solvente de baixo cheiro. Normalmente a gente usa um pouco para afinar a tinta nas primeiras fases do trabalho e também para limpeza do pincel. Esse aqui é o óleo de linhaça. O óleo de linhaça nada mais é do que o próprio óleo que está dentro do tubo de tinta misturado com pigmento. E se você quiser deixar ela um pouco mais oleosa, mais transparente e que a secagem não seja rápida, você pode deixar uma secagem mais lenta, você adiciona um pouco de óleo de linhaça. Muitos pigmentos, muitas tintas, tipos de pigmento, eles assimilam mais óleo, puxam mais óleo do que outros. Então alguns ficam mais ressecados, outros ficam mais oleosos e você pode controlar a quantidade de óleo adicionando um pouquinho do óleo de linhaça na hora de misturar a tinta. Outro uso interessante do óleo de linhaça é substituir o diluente, o solvente, para a limpeza do pincel. Ele não limpa tão fácil, ele demora um pouquinho mais para limpar, mas ele faz uma limpeza muito boa e uma grande vantagem, ele não tem cheiro. Esse aqui é o diluente óleo, nada mais é do que a mistura desses dois, do solvente com óleo de linhaça. Eu costumo usar bastante para diluir a tinta, se precisa diluir a tinta, eu já uso o diluente óleo, porque ele não retarda tanto a secagem e ao mesmo tempo também não tem cheiro, o cheiro dele é bem restrito, então ele já vem de pronto, misturado, preparado, ou você pode misturar esses dois, o solvente com o óleo de linhaça. Aqui a gente tem o godê de metal, é importante que seja de metal, não pode ser de plástico, porque senão o solvente acaba corroendo e é mais difícil de limpar. Esse aqui foi uma dica de um aluno, é um recipiente de alpiste, e ele já vem com um ganchinho, você pode colocar ele no cavalete, então a gente consegue em qualquer loja de coisa para passarinho, né? Ou vocês podem comprar esses recipientes de metal. Muitas lojas trabalham com esses recipientes de
alumínio. Então encontrar um que não seja muito profundo, também não muito raso. Então eles podem funcionar como godês para colocar. É sempre bom ter dois godês, um para limpeza dos pincéis e outro para diluição das tintas. Aqui eu tenho dois tipos de raspadores, um raspador mais profissional, ele ajuda a raspar a paleta no final da sessão, e você pode usar também uma espátula. A espátula é um equipamento de apoio para qualquer pintor que trabalha com tinta a óleo. Você pode usar para misturar as tintas, você pode usá-la para limpar a paleta e até mesmo para conseguir algum efeito na própria pintura. Então é sempre bom ter uma espátula média à disposição. E por último, uns trapinhos de pano. É importante que sejam de algodão para limpeza, para ajudar nas técnicas. Tem técnicas da pintura a óleo que você pode usar o pano para retirar a tinta, ou o papel higiênico mesmo, um papel toalha. Tem papéis toalha hoje com bastante resistência, vocês podem usar. E é importante sempre usar, seja o pano, seja o papel, de forma descartável. Usou, limpou, joga fora, continua com o novo, para que os odores não fiquem impregnados no pano, e isso começa a dificultar o seu trabalho. Ok? Então essa foi a aula 1 sobre materiais auxiliares.